Caríssimos irmãos em Jesus, que a paz esteja conosco. Há uma música de Gilberto Gil, Se Eu Quiser Falar com Deus, na qual diz: se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós, dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter as mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Será que para falar com Deus eu preciso de tudo isso? Obviamente, o poeta-compositor se valeu de uma linguagem metafórica muito bela para falar algo muito sério mesmo, que é a nossa conexão com o alto, seja com Deus, com Jesus ou com nossos benfeitores espirituais. Ele diz: se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz. Ficar a sós, me recolher dentro de mim mesma, né, ou de mim mesmo, estar recolhido, estar calado. Calar o quê? O pensamento, as turbulências do dia a dia. Apagar que luz? A luz do egoísmo, a luz da falta de perdão, apagar a luz do orgulho, para que eu possa fazer essa conexão de modo adequado. E isso não requer nenhum aparato, não requer nenhum excesso, né? Não é um evento, é um momento. E um momento muito especial. Eu tenho que calar a voz para encontrar a paz. Eu tenho que silenciar os meus pensamentos turbulentos, encontrar a minha paz interior, porque quanto mais eu conseguir fazer isso, melhor será a minha conexão com Deus. E continua o poeta-compositor. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Que nós são esses? Os nós do mundo material que nos prendem aos problemas do dia a dia. Quanto mais eu conseguir me desprender desses nós, melhor será a minha conexão, ele diz. Tenho que esquecer a data, eu não tenho que ficar fixada no momento. Eu tenho que ter as mãos vazias, as mãos da humildade, as mãos do desprendimento, né? Me apresentar a Deus tal como sou e ter a alma e o corpo nus, nada mais significa do que você retirar as máscaras, os véus que nos revestem no dia a dia, quando muitas vezes queremos aparentar aquilo que na verdade não somos, e nos mostrar a Deus com a nossa verdade de imperfeição, das pequenas conquistas que já conseguimos, das melhorias que almejamos, e assim podermos realmente falar com Deus. E foi pensando nesse anseio e, por vezes, na dificuldade de estabelecer essa conexão com Deus que muitas pessoas têm, e, por vezes, nós também, na turbulência do dia a dia, no emaranhado de problemas, temos essas dificuldades que nos propusemos a trazer como tema desta fala o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e obtereis. Nosso objetivo, refletir a respeito da qualidade da prece e seus efeitos na nossa vida à luz do referido Evangelho. Quando nos dispomos a nos conectar com Deus,
ou com os benfeitores espirituais, estamos em prece. Então, todas as vezes que nós nos dispomos a essa conexão, seja no silêncio do nosso quarto, seja sentado quieto no banco de uma praça, observando a natureza, os transeuntes, seja num momento de aflição no corredor de um hospital, quando nós clamamos interiormente a presença de Deus, a presença dos bons espíritos a nos serenar o coração aflito. Naquele momento, nós nos conectamos e a prece se inicia. Ora, quando eu agradeço, quando eu louvo a Deus, quando eu suplico, estou em prece. Então, a prece é todo momento que nós conseguimos estabelecer essa conexão. Lógico, assim como nós, quando conectamos um rádio no carro, né? Nós precisamos qualificar essa conexão. Quanto maior for a qualificação da conexão, melhor o som que ouvimos, não é? Melhor a transmissão da mensagem do outro para nós. Porque muitas vezes nós estabelecemos uma conexão marcada por muitos ruídos. E isso dificulta o quê? Que Deus nos ouça? Não, dificulta que nós ouçamos a inspiração que vem do alto, aquela solução que buscamos para um problema, não é? Então, a inspiração de uma atitude que pode mudar muitas coisas. Então, isso, muitas vezes, devido aos nossos ruídos interiores, a essa dificuldade de uma conexão melhor, atrapalha que nós ouçamos a mensagem que nos vem. Mas as questões sobre as quais refletiremos neste momento são, especificamente, existe um jeito certo de estabelecer esta conexão? Se eu não estabelecer uma conexão X, eu não conseguirei me comunicar com Deus. Será que existe isso? Todas as preces são ouvidas e atendidas por Deus? Se Deus tudo sabe e tudo vê, por que eu preciso orar? Então, essas questões nortearão a nossa fala de hoje. Respondendo à primeira questão, se existe um jeito certo de orar, como nos esclarece Jesus em Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8. Entrai para o vosso quarto, e fechada a porta, orai a vosso Pai, em secreto. Não cuideis de pedir muito. Perdoai a vossos irmãos, sejais humildes. É óbvio que eu recortei, né, do texto evangélico, eu recortei alguns trechos que se encontram no capítulo a que me referi anteriormente. Ora, orai a vosso Pai em secreto, quer dizer, orai em pensamento, ou em palavras, se assim preferir, né? Falando, mas sem alardes. O mundo não precisa saber que você está orando. Não tem necessidade de gritar a sua prece. Né? Deus ouve o íntimo de nossa alma, o íntimo de nosso coração. Não temos necessidade de grande barulho. E mais do que isso nos alerta Deus, nos alerta Jesus. Não há necessidade de que as pessoas saibam que nós somos pessoas que fazemos preces, que nós estamos em momento de oração. Nós não precisamos mostrar a ninguém, né? Nos exibir no momento da prece, ir ao templo, ir ao centro, e à igreja e ficarmos lá fazendo uma grande demonstração. Para fazermos uma prece, basta que nós nos silenciemos internamente
e entremos em conexão com o alto. Então, não cuideis de pedir muito. O que ele quer dizer com isso? Não precisa usar muitas palavras. Pode falar o essencial, colocar ali o que mais lhe incomoda, porque às vezes você fica com a impressão de que, nossa, né, a minha prece não será atendida porque eu só disse, Deus, me socorra. Ou obrigado, Senhor. Será que meu agradecimento chegou a Deus? Então, não há necessidade de muitas preces. Muitas vezes isso basta. O desabafo que muitas vezes falamos é importante para nós, né? Que nós colocamos no momento da prece. É para nós. Por isso o secreto do quarto, né, interior, é tão importante. Porque quando eu estou em conexão mental com Deus, silenciada do mundo externo, com certeza tudo aquilo que eu falar fará um grande bem para mim e chegará com certeza ao alto, né? E sejais humildes. Como assim? Reconheça no seu momento de prece, ao buscar a prece, você já está reconhecendo isso. Que nós não damos conta sozinhos, muitas vezes, dado o nosso momento evolutivo, de resolver tudo. Nós precisamos de um apoio extra, um apoio energético extra. E quando eu me coloco em prece, eu fatalmente entro em contato com os benfeitores que, sob a bênção e orientação de Deus, porque eles nada podem fazer se Deus assim não permitir. Então, eles nos fortalecem nos nossos bons propósitos, porque quando nós temos bons propósitos, quando aquilo que pedimos trará um bem para o próximo, para nós, com certeza, Deus permite que nós sejamos fortalecidos pelos nossos benfeitores para que tudo aconteça. Aí alguém poderia me perguntar, mas, Cíntia, não basta, Deus não pode se conectar direto conosco, Ele precisa desses benfeitores, aí, esses intercessores, mediadores. Claro que Ele pode, mas Ele permite que assim seja para que os nossos benfeitores também possam trabalhar na seara de Jesus e evoluir e ascender espiritualmente. Então, Deus é tão generoso, tão bom, que Ele permite também isso, que haja essa intercessão para o crescimento e elevação de todos. E qual seria, né, Jesus ainda nos esclarece no Evangelho que, quando a gente vai orar, é necessário também perdoar aqueles que têm, com os quais nós temos querelas, temos problemas. Porque, às vezes, nós vamos lá pedir perdão a Deus, mas não perdoamos ao semelhante. Então, Ele pede que nós tenhamos o empenho de ir primeiro lá e perdoar quem nos ofendeu. E depois, então, estabelecer essa conexão. Ah, mas se eu não conseguir perdoar, então eu não posso fazer a minha prece? Pode e deve. Inclusive, pedindo aos benfeitores, aos bons espíritos, que nos auxiliem a conseguirmos vencer as nossas imperfeições e perdoarmos as ofensas. Então, a prece é parte do nosso cotidiano, essencial para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para o nosso equilíbrio. A prece é uma fonte de equilíbrio inigualável. Qual seria, então, Jesus nos orienta, né, sobre a prece ideal. E a nossa prece é aquela que nós damos conta de fazer nesse momento em que nos encontramos. Respondendo à segunda pergunta, sim, todas as preces são ouvidas por Deus, né? Eu já até comentei um pouco sobre isso.
todas são ouvidas, mas todas são atendidas? Aí vem o que eu quero que Deus faça por mim e o que Ele sabe que é bom para mim. Tem uma diferença. Sua criança, às vezes, pensa em você como pai, como professor, como tio, padrinho, amigo, né? E uma criança pequena lhe pede algo que, se você der a ela, ela vai se ferir ou ferir o outro. Se a criança quer brincar com uma faca afiada, uma criancinha de 3, 4 anos, você vai dar uma faca para ela? Ela vai se machucar, vai machucar o próximo. O mesmo acontece conosco. Se nós nos reportamos a Deus pedindo algo que está além do nosso controle, algo que irá trazer prejuízos a nós ou ao nosso semelhante, evidentemente que isso não será atendido. Ah, mas eu não peço. Calma, às vezes o que você pede, acreditando ser um bem, não é um bem. Traz mais problemas do que soluções para a sua vida, né? Então, você às vezes fala, ai, eu quero ganhar, pede uma coisa bem material, né? Eu preciso muito ganhar na loteria, nossa, eu vou fazer um jogo, meu Deus, me ajude, vai ser a solução para a minha vida. E aí você não ganha. Deus não ouviu minha prece. Ouviu sim. Talvez aquele dinheiro lhe trouxesse mais prejuízo do que benefícios. E mais, talvez essa ausência do dinheiro todo seja um aprendizado para nós. Então, o que nós precisamos aprender com isso? Oremos a Deus para que Ele nos oriente, para que nós consigamos um trabalho honesto, para que nós consigamos desempenhar esse trabalho, que nós consigamos ter uma fonte de ganho material que traga benefícios não apenas a nós, mas também ao próximo. Vai encher de gente ao seu redor, né? Você vai ficar cercado por muitos irmãos desencarnados que vão te ajudar nesse sentido, porque a sua prece procede. Você está precisando, rogando ajuda para ser uma pessoa melhor, para honestamente conseguir o seu sustento. E as provações existem mesmo, nós moramos num planeta escola, então nós somos a todo momento, né, a todo momento nós temos provas a vencer, a superar, porque muitas vezes nós mesmos rogamos por essas provas antes de nascer, antes de encarnar. E elas vêm. E aí nós ainda não chegamos aqui com elas sem a equipe para nos auxiliar. Deus é generoso, é misericordioso. Então, quando nós voltamos ainda com as provas que solicitamos, mas com uma equipe para nos ajudar a gerenciar essas provas. E todas as vezes que nós nos conectamos a essa equipe, sob as bênçãos de Deus, nós conseguimos atravessar essas provas, aprender com elas e nos tornarmos pessoas mais fortes, melhores, mais corajosas, mais pacientes, mais generosas, mais compreensivas com o sofrimento alheio. Então, como foi dito agora, pela prece, nós obtemos o concurso dos bons espíritos, que prontamente, sob as bênçãos de Deus, acorrem a nos sustentar nas boas resoluções, a nos inspirar boas ideias e a nos acalmar. Mas, reforçando o que eu acabei de dizer, existe uma expressão que cabe muito bem aqui. Ajuda-te e o céu te ajudará. Ora, se eu não me ajudo, se eu quero apenas um milagre, se eu quero apenas que o problema seja solucionado, sem mexer uma palha para isso, aí não tem como. O que eu preciso melhorar em mim, como eu preciso agir para que se efetive essa ajuda que eu estou rogando? Então, eu preciso me ajudar, senão não tem mérito nenhum para mim. Eu preciso, mais do que me conectar
conectar, captar essa intuição, olhar ao meu redor e enxergar os sinais que constantemente nos são apresentados para que nós sigamos e mudemos o curso do nosso caminho e assim consigamos ser atendidos nos nossos intentos. Mas tem gente que senta e espera sentadinho que o que ele solicita venha. Aí fica difícil, né? Fica muito complicado. Ah, Cíntia, mas se eu tiver acamado, eu faço a prece e eu vou movimentar como? Você vai movimentar aqui, ó, mudando sua conduta interna, analisando seus comportamentos, procurando se modificar. E aí, com certeza, você também receberá a sua ajuda que você tanto procura. Veja, por exemplo, o caso daquele homem que caminhava pelo deserto, estava sedento e procurando, né, um lugar que tivesse uma água. E aí ele pede a Deus, né, nossa, meu Deus, me ajude para que eu encontre. E ele é intuído, vá pela direita. Ele fala, nossa, acho que eu vou por aqui. E vai e encontra a água. Ele fala, nossa, mas como eu tenho boas ideias, né? Como eu sou fantástico. Graças a isso, às minhas boas ideias, a pessoa criativa que eu sou, ele fica cheio de si, eu encontrei a água. Faltou-lhe a verdadeira fé. Porque a prece, né, é a filha ou é a irmã da fé. Ela é uma demonstração de fé. Porque quando eu reconheço que houve a intercessão do alto, que houve a intercessão divina, quando eu tenho essa humildade, eu tenho uma demonstração de fé. Então, há pessoas que se adonam, né, que se acham as todo-poderosas, e com isso elas acabam desprezando realmente a ajuda que vem do alto. Elas não reconhecem isso. E por conta disso até, é comum nós dizermos que a prece do homem de bem, ela tem mais merecimentos. Aquela pessoa que se esforça para praticar o bem, que está sempre na batalha da sua autotransformação, que sempre procura ser alguém melhor, fazer o bem ao próximo, o próximo que está ali juntinho dele, ele não precisa de grandes ações, é no pequeno do dia a dia, na soma das pequenas coisas, que vem essa transformação, que vem essa força de oração. Ela se torna merecedora, né, de uma ajuda rápida e mais efetiva quando ela pede. Vocês já viram algumas pessoas que falam assim para você, ai, por favor, né, faça uma prece por mim, parece que quando você reza, as coisas melhoram. É porque ela confia em você, porque observa que a sua conduta é uma conduta de alguém que está sempre em busca de se autotransformar, é alguém que admite que tem coisas a melhorar, que está sempre procurando auxiliar o próximo, não só em termos materiais, mas em fortalecimento emocional, espiritual. Então, ela acredita que você tem poder intercessório, né? O poder de intercessão. Por isso que ela pede, muitas vezes, para você fazer a prece. Se é uma pessoa de conduta distante daquilo que nós sabemos que é o melhor para nos aproximarmos de Deus, evidentemente que a pessoa não vai pedir para ela que ore, que vibre por ela, né? Então, é comum nós nos recomendarmos a prece dos outros, assim como é comum que nós nos recomendemos aos nossos benfeitores espirituais, aos nossos intercessores do outro lado da vida, para que eles agreguem a sua energia à nossa. Mas espera aí, Cíntia, se eu não tiver, assim, eu não me sinto às vezes qualificado para que a minha prece seja atendida, sabe? Eu tenho tantas imperfeições, nenhuma prece deixa de ser atendida. O próprio reconhecimento de que você ainda tem muito a melhorar
é uma atitude de humildade e que dá crédito à sua prece. E todos nós temos condições de orar pelo outro. Todos temos. E se a nossa prece, às vezes, a gente quer fazer essa prece, está lá naquele empenho, né, pelo outro, por si mesmo, mas sente que está vacilando, tem uma legião de bons espíritos ao nosso redor, injetando energia, nos equilibrando, para que a nossa prece ganhe forças, atravesse o fluido universal no qual estamos mergulhados e chegue àqueles que têm condições de nos ajudar, sempre sob as bênçãos de Deus. O poder da prece está no pensamento. Ela nos traz equilíbrio, ela nos traz felicidade, mas prece também é ação, né? Prece também é ação, porque eu, às vezes, faço a prece pelo semelhante, mas não o ajudo. Não adianta. Eu vejo lá a pessoa numa situação difícil e que eu tenho condições de ajudar, porque às vezes eu não tenho. Eu tenho condições de ajudar, mas eu só peço a Deus que coloque no caminho dela pessoas que ajudem e não faço na minha parte. Não, prece também está ligada à ação, à nossa ação de transformação, né? E a terceira questão, por que precisamos orar? Exatamente porque, quando estabelecemos essa conexão, embora Deus tudo saiba, tudo veja, nós nos mostramos humildes o suficiente para reconhecer que nós sabemos que existe um Deus que coloca no nosso caminho benfeitores e que, fortalecidos por eles todos, nós conseguimos nos resolver. E para finalizarmos a nossa conversa de hoje, eu vou tomar a liberdade aqui de ler um pequeno texto que recebi esses dias e que fala muito bem sobre o que é essa prece. Certa vez, perguntaram a um cidadão: o que você ganha orando a Deus regularmente? E ele respondeu: geralmente não ganho nada, mas sim perco coisas. E ele citou o que perdeu orando a Deus regularmente. Perdi a minha raiva, perdi o orgulho, perdi a ganância, perdi a inveja, perdi o egoísmo, perdi o prazer de mentir, perdi a impaciência, o desespero e o desânimo. Às vezes, oramos não para ganhar algo, mas sim para perder coisas que não nos permitem crescer espiritualmente. A oração educa, a oração fortalece e cura. Que a paz de Deus permaneça conosco e que pela oração diária, a todo momento, nós consigamos nos vincular a essa paz. Que assim seja. Meu nome é Fernando Veronês e é uma alegria muito grande podermos estar aqui novamente para darmos sequência aos nossos estudos, às nossas reflexões e hoje para batermos um papo, dando sequência ao estudo que estamos fazendo das leis morais sobre a lei de conservação. Então, que Jesus, o nosso mestre, esteja conosco, nos inspirando e nos iluminando em mais esta oportunidade de aprendizado. Que assim seja. Bem, uma das questões mais fortes e que está em evidência hoje no nosso planeta, além, é claro, da questão da pandemia, é a questão ambiental.
nota-se uma preocupação crescente da comunidade científica e dos governos mundo afora com essa questão ambiental. E essa preocupação se materializa em ações e movimentos dos mais diversos. Vejamos. Conferências ambientais, onde as principais nações se reúnem para tratar da conservação do planeta. Como exemplo, podemos citar a que ocorreu em abril deste ano, de forma virtual, que foi a Cúpula do Clima de 2021. São movimentos ambientalistas de organismos científicos e da sociedade civil que visam chamar a atenção para a questão da conservação ambiental. O Greenpeace, por exemplo, é um dos grupos mais conhecidos, atuante no mundo inteiro, e você já deve ter ouvido falar. São, por exemplo, medidas protecionistas no comércio internacional, que apesar da polêmica envolvendo os interesses econômicos das nações, tem o propósito também de conciliar as políticas ambientais com o comércio internacional. Como exemplo, podemos citar que continuam as discussões sobre o acordo entre a União Europeia e o bloco do Mercosul, que poderia, aliás, beneficiar muito o Brasil, mas que não avançam porque há uma discussão muito forte envolvendo, inclusive, a nossa Amazônia. Mas por que tudo isso? Por que essa preocupação com o meio ambiente? É que o nosso planeta, o planeta Terra, pede socorro. E o homem de hoje está acordando. A crise energética e de recursos naturais, especialmente os recursos hídricos, os da água, já são uma realidade. A mudança de comportamento em busca de sustentabilidade não é mais uma escolha, mas uma questão de sobrevivência. O avanço tecnológico a partir do desenvolvimento intelectual abriu um mundo novo de oportunidades para a melhoria da qualidade de vida do homem. Porém, como consequência, está aumentando de maneira exponencial a degradação do planeta. A questão ambiental do planeta reflete a necessidade da preservação do meio ambiente. Mas não somente isso. A realidade atual é de que a Terra não será mais capaz de subsidiar a sobrevivência humana se forem mantidos os padrões de vida e de consumo atuais. Desta forma, há a necessidade de uma readaptação do modo de pensar e de viver do homem neste planeta para a conservação da vida. Diante desse cenário, nada mais apropriado, atual e necessário do que acrescentar mais um elemento fundamental nessa discussão toda: o elemento espiritual. E vamos fazer isso dando sequência ao nosso estudo das leis morais, conversando hoje sobre a lei de conservação à luz dos ensinos espíritas, e que está contida na terceira parte de O Livro dos Espíritos, no seu capítulo 5. Lá, ao desenvolver a lei de conservação, Kardec trata dos seguintes tópicos: instinto de conservação, meios de conservação, gozo dos bens terrenos, necessário e supérfluo, privações voluntárias e mortificações. Questões que nos ajudarão a entender, diante do contexto que vivemos, a questão espiritual como parte fundamental neste cenário que colocamos agora na abertura. Percebemos que a conservação é também um dever perante as leis morais, para que o espírito consiga realizar o seu trabalho de evolução.
E vamos direto para a questão 702, onde pergunta Kardec: é da lei da natureza um instinto de conservação? Resposta: sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Nuns é puramente maquinal, raciocinado em outros. Então, já podemos observar que, sob a ótica espiritual, a questão da conservação é uma lei da natureza, portanto, de Deus. Não é apenas uma questão comercial, material, mas sim uma lei. E todos nós trazemos esse instinto de conservação. Todos os seres vivos reagem diante dos estímulos do meio ambiente, visando conservar a própria vida. E esse instinto é maquinal em alguns seres, como nas plantas, por exemplo, que procuram a luz e a água naturalmente. E esse instinto é racional em outros, como é o caso do homem, que pode atuar racionalmente para agir de forma a se preservar. Foi assim que deixamos de viver ao relento e construímos casas para nos abrigarmos das intempéries da natureza, por exemplo. Mas avancemos. Questão 703. Com que fim Deus outorgou a todos os seres vivos o instinto de conservação? Resposta: porque todos têm que concorrer para cumprimento dos desígnios da providência. Por isso foi que Deus lhes deu a necessidade de viver. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. Diante dessa resposta, podemos perceber que precisamos conservar a vida corpórea porque ela é necessária para a nossa evolução como seres vivos. E é óbvio, como espíritos, que todos somos e que fomos criados por Deus para sermos cooperadores na grande obra divina. Mas, se Deus nos deu a necessidade de viver, concede também os meios de conservação? Segue questionando Kardec. E os espíritos respondem: sim, na questão 704. E se o homem não os encontra, é que não os compreende. Complementam que a terra produz o necessário aos que a habitam, visto que só o necessário é útil, o supérfluo nunca o é. E Kardec segue interrogando os espíritos sobre a questão dos meios de conservação. Mas por que faltam a certos indivíduos meios de subsistência ainda quando os cerca a abundância? Se a terra produz tudo quanto necessário à conservação dos seres vivos, por que a alguns falta o mínimo necessário à manutenção da vida? E os espíritos tocam numa questão fundamental e que precisamos superar para a nossa evolução. Eles dizem: deve-se atribuir isso ao egoísmo dos homens. Isso está na questão 707. E Kardec faz um comentário nessa resposta que merece a nossa atenção, pois é muito interessante o que ele coloca. Diz ele que, se é certo que a civilização multiplica as necessidades, também multiplica as fontes de trabalho e os meios de viver. Mas que ainda há muito por fazer por parte da nossa civilização e que, quando ela houver concluído a sua obra, ninguém deverá haver que possa queixar-se de lhe faltar o necessário, a não ser
por sua própria culpa. Quer dizer, isso não acontece. As pessoas não reclamam da falta do necessário por sua própria culpa, e sim porque impera o egoísmo. Mas sigamos neste comentário. Ele diz: a desgraça para muitos provém de enveredarem por uma senda diversa da que a natureza lhes traça. É então que lhes falece a condição de inteligência para o bom êxito. Para todos há lugar ao sol, mas com a condição de que cada um ocupe o seu lugar e não o dos outros. A natureza não pode ser responsável pelos defeitos da organização social, nem pelas consequências da ambição e do amor próprio. Interessante, não é mesmo? Pois normalmente, quando falamos de egoísmo, pensamos somente nas consequências para nós, ou no máximo para aqueles que estão bem próximos de nós, os familiares, e olhe lá. Aqui, neste comentário, Kardec nos mostra as consequências do egoísmo para a sociedade, fazendo-nos refletir, principalmente diante do momento em que vivemos agora, sobre as nossas atitudes no contexto da civilização, da sociedade. E nas palavras dele, né, os efeitos que o homem provoca na organização social pelas consequências da ambição e do amor próprio. Interessante, não é? Quis dar ênfase neste comentário porque normalmente ouve-se comentários do tipo: isso acontece porque a sociedade de hoje, a cultura de hoje, a civilização de hoje é que é culpada. Vejam, segundo o que Kardec nos coloca neste comentário, nossa sociedade, a civilização que vivemos, é reflexo de cada um de nós. E a conservação da vida do indivíduo, em primeiro lugar, dos animais, da vegetação e do planeta, que é a casa de todos nós e que permite a vida material como a conhecemos, é uma obrigação de cada um de nós, enquanto membros desta sociedade. Mas vamos em frente. Kardec vai nos ajudando mais ainda nessa compreensão da nossa relação com os bens terrenos. A partir da questão 711, ele trata do uso que fazemos dos bens terrenos e pergunta, na 711, o uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? E a resposta, esse direito é consequente da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. Bem, então o homem pode sim fazer uso de todos os bens que estão à sua disposição. Os espíritos não estão aqui proclamando uma vida de penúria, de privações. E na pergunta 712, Kardec coloca mais uma pimenta aí nessa questão. Pergunta ele, com que fim Deus pôs atrativos de gozo aos bens materiais? Por que ele fez isso com a gente? Pergunta Kardec. Por que é tão bom possuir, ter, desfrutar, não é mesmo? E a resposta, para instigar o homem ao cumprimento de sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. E qual a missão do homem? Bem, eles já nos responderam aqui mesmo, quando responderam sobre a necessidade da vida, lembram? A vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres e para que todos possam concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. E Kardec continua. Questão 712, letra A. Qual o objetivo dessa tentação, então? E a resposta: desenvolver-lhe a razão, que deve preservá-lo dos excessos.
Ah, essa resposta é boa para nós, não é mesmo? Que resolvemos começar aquele regime na segunda-feira, hein? Já pensou? Quando você decide que vai começar, aí você passa, depois do almoço, em frente àquela vitrine de doces maravilhosa de uma confeitaria. Nossa, eu não resisto, né? Ah, Fernando, aí essa é a hora de dar testemunho do seu aprendizado. Lembrar-se da razão, pensar nessa resposta, né? Desenvolver-lhe a razão que deve preservá-lo dos excessos. Não é mesmo? Mas, brincadeiras à parte, Kardec comenta a resposta dos espíritos, acrescentando que que se o homem, aliás, só fosse instigado a usar dos bens terrenos pela utilidade que eles têm, sua indiferença talvez comprometeria a harmonia do universo. Então, Deus imprimiu a esse uso o atrativo do prazer, porque assim o homem é impelido, impulsionado ao cumprimento dos desígnios providenciais. Ele se motiva. Olha que interessante. Na sua sabedoria infinita, Deus, que nos conhece e sabe que se não houvesse esse incentivo, possivelmente não trabalharíamos, não nos mexeríamos. Mas, além disso, quis Deus experimentar o homem por meio da tentação, diz Kardec. A tentação afasta o homem, aliás, arrasta o homem para o abuso. Porém, a razão disso deve defendê-lo, finaliza ele. Então, olha que maravilhoso. Poder contar com essa condução segura de Kardec, do nosso codificador. Ele vai colocando as perguntas e levando o tema de maneira que eles não deixam dúvida nenhuma. Egoísmo, tentação, razão, conservação, sociedade, tudo relacionado. E tem mais ainda. Em seguida, ele coloca outra questão em discussão: o supérfluo e o necessário. Vamos ver? Na 715, ele pergunta: como pode o homem conhecer o limite do necessário? E a resposta: aquele que é ponderado o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e à sua própria custa. Olha que forte isso, gente. O ponderado conhece o limite do necessário por intuição. E aqui eu queria fazer uma observação, porque é muito comum confundirmos intuição com inspiração, que é outra coisa. Muitos acham que é a mesma coisa. É comum ouvirmos: eu fui intuído por um espírito do mal, por isso eu não resisti àqueles doces. Não, não, não. A intuição é algo de dentro de nós. E inspiração é o que vem do exterior. Então, intuição é o conhecimento acumulado, seja desta ou de outras existências, conforme mais adquirimos os aprendizados e experiências, apuramos mais ainda a nossa intuição. Então, intuição é conosco. Intuição são aqueles pensamentos repentinos que temos em situações do nosso dia a dia. Eles são baseados em conhecimentos e experiências internas que contribuem na tomada de uma decisão rápida, porém consciente. Esse é um dos motivos pelos quais devemos estudar sobre tudo. Os conhecimentos adquiridos nos ajudam a tomar as nossas decisões. Então, voltando à resposta dos espíritos, o homem ponderado quer dizer
Aquele que já conquistou a virtude da ponderação por seus próprios esforços, já sabe o limite do necessário por intuição. Ele conhece e decide conscientemente e não se deixa arrastar. Né? No caso de inspiração é diferente. Algo externo que vem de fontes exteriores. Tudo bem? E agora, a segunda parte da resposta, na qual me incluo ainda. Muitos só chegam a conhecê-lo, quer dizer, a conhecer o limite do necessário, por experiência e a sua própria custa. Então, os espíritos nos dizem, nós vamos aprendendo o limite do necessário nas experiências que vamos tendo entre acertos e erros. E muitas vezes, né, o que é pior, isso envolve a nossa saúde. Por exemplo, podemos viver a experiência do diabetes, não é mesmo? Para aprender a lição do açúcar necessário, mas do necessário, não do excesso. Então, podemos viver a experiência do diabetes por ter consumido açúcar além do necessário. Já pararam para pensar nisso? Forte, não é mesmo? Deveríamos pensar, então, o açúcar que consumo é mesmo necessário? Por isso que falei que era forte essa resposta, pois ela tem muitos desdobramentos e reforça a nossa responsabilidade em todas as situações em relação à conservação da nossa vida. E olha só na questão 716 o que os espíritos respondem a Kardec. A natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Nossa, continua forte, hein? Olha só. Temos na nossa própria natureza inscrito o que é necessário, mas nós alteramos a nossa constituição e criamos necessidades que não são reais para a nossa existência, através dos vícios que desenvolvemos. Interessante, não é? Vícios. Olha só, dá para refletir bastante, não é mesmo? Bem, já falamos então de instinto de conservação, né? Dos meios de conservação, dos gozos dos bens terrenos, sobre o necessário e o supérfluo, e agora vamos para o último tópico. Kardec vai tocar numa questão que na sua época ainda era muito comum pelas tradições dos povos e pela influência religiosa. Trata-se do tema, ou do item, né, das privações voluntárias e as mortificações. E os espíritos vão nos esclarecer que as privações só são meritórias em dois casos. Primeiro, se é fruto de uma decisão que nos leva a resistir à tentação que nos arrasta ao excesso ou ao gozo das coisas inúteis. E segundo, se o homem tirar do que lhe é necessário para dar aos que carecem do bastante. Depois, na mesma linha de pensamento das privações, Kardec interroga os espíritos sobre as privações de certos alimentos. Vejam algumas afirmações contidas nas respostas. Permitido é ao homem alimentar-se de tudo o que lhe não prejudique a saúde. Questão 721. Dada nossa constituição física, a carne alimenta a carne. Do contrário, o homem perece.
A lei de conservação lhe prescreve como um dever que mantenha suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele, pois, tem que se alimentar conforme o reclame a sua organização. Então, nessas respostas, podem encontrar não uma recomendação ou uma proibição para o consumo de alimentos de origem animal. Não se incentiva nem se proíbe. Esclarecem os espíritos que a nossa Constituição necessita, pois, dos alimentos de origem animal. Porém, não nos impedem de cumprir o dever de manter as forças e a saúde de outra forma. E de que outra forma? Alimentação vegetariana, talvez, não sei, né? Aliás, em outras obras, vamos encontrar muitas referências que indicam que, à medida que formos evoluindo, passaremos a enxergar nossos irmãos animais com mais amor e caridade. Porém, ainda não estamos neste estágio evolutivo. E sobre a abstenção do homem da alimentação animal, se ela é meritória ou não, eles respondem sim, se praticar essa privação em benefício dos outros. Então, na mesma linha que já vimos antes, qualquer privação deve ser em função do outro, não aquela privação de aparência apenas. Bem, e a partir da questão 725, ele vai encaminhando a lei de conservação para a questão das mutilações operadas nos corpos dos homens e dos animais. Então, vejamos, 725. O que se deve pensar das mutilações operadas no corpo do homem e dos animais? E os espíritos respondem: a que propósito semelhante questão? Ainda uma vez, inquiris sempre vós mesmos se é útil aquilo que porventura se trate. A Deus não pode agradar o que seja inútil, e o que for nocivo lhe será sempre desagradável. Porque ficais sabendo, Deus só é sensível aos sentimentos que elevam para ele a alma. Obedecendo-lhe a lei e não a violando, é que podereis forrar-vos do jugo da vossa matéria terrestre. Mas que resposta, não é, pessoal? Para refletirmos sobre a conservação. Sem força e sem saúde, impossível o trabalho que nos compete. Que trabalho que nos compete? O de buscarmos a nossa melhoria em todos os aspectos. O trabalho de superação das nossas tendências, o esforço para retornarmos à pátria espiritual, gravando experiências favoráveis ao nosso progresso moral. E se cumprirmos as leis divinas, dizem os espíritos, poderemos alcançar êxito em nossa jornada. E Kardec ainda vai tratar da questão do sofrimento, nas questões 726 e 727, para tirar de vez a dúvida sobre as mortificações e privações. Confiro. Questão 726. Visto que os sofrimentos deste mundo nos elevam, se os suportarmos devidamente, dar-se-á que também nos elevam o que nós mesmos criamos? Resposta dos espíritos. Os sofrimentos naturais são os únicos que elevam, porque vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários de nada servem, quando não ocorrem para o bem de outrem. Supões que se adiantam no caminho do progresso os que abreviam a vida
mediante rigores sobre-humanos, como o fazem os bonzos, os faquires e alguns fanáticos de muitas seitas? Porque, de preferência, não trabalham pelo bem de seus semelhantes. Vistam um indigente, consolem o que chora, trabalhem pelo que está enfermo, sofram privações para o alívio dos infelizes, e então suas vidas serão úteis e, portanto, agradáveis a Deus. Sofrer alguém voluntariamente apenas para o seu próprio bem é egoísmo. Sofrer pelos outros é caridade. Tais os preceitos do Cristo. Que resposta, hein? E sobre essa questão, eu gostaria de recomendar a leitura atenta dos itens 4, 5, 6, 7, todos os itens aí do capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Nesses itens, Kardec aprofunda essa discussão sobre o sofrimento, nos esclarecendo que eles são de duas espécies, ou se assim se quiser, de duas fontes bem diferentes. Uns têm a sua causa na vida presente e outros fora dela. Os da vida presente constituem notável contingente, nos ensina Kardec, e o homem os evitará já na vida atual, quando trabalhar para o seu aprimoramento moral. Já outros sofrimentos são efeitos do axioma de que todo o efeito tem uma causa. E se essa causa não é conhecida nessa vida, certamente tem a sua origem em uma vida precedente. É o caso, por exemplo, daquelas pessoas com enfermidades de nascimento, sobretudo daquelas que tiram aos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho. Esses seguramente nada fizeram nesta vida para merecer tal sorte. E diante da resposta 726, pelo que os espíritos reforçam, aliás, vemos que os espíritos reforçam que os sofrimentos voluntários nada acrescentam à nossa economia espiritual. Somente os chamados sofrimentos naturais elevam o homem, porque vêm de Deus, isto é, estão de acordo com a lei divina de justiça, amor e caridade. O homem, assim, não deve procurar as mortificações e privações desnecessárias sem um fim útil. E na 727 ele pergunta: uma vez que não devemos criar sofrimentos voluntários, que nenhuma utilidade tenham para outrem, devemos cuidar de preservar-nos dos que prevejamos ou nos ameacem? E a resposta: contra os perigos e os sofrimentos é que um instinto de conservação foi dado a todos os seres. Fustigai o vosso espírito e não o vosso corpo. Mortificai o vosso orgulho, sufocai o vosso egoísmo, que se assemelha a uma serpente a vos roer o coração, e fareis muito mais pelo vosso adiantamento do que infligindo-vos rigores que já não são deste século. Bem, acho que está claro, não é? Mortificai o vosso orgulho, sufocai o vosso egoísmo. Os espíritos não se cansam de repetir esta fórmula para não nos esquecermos do nosso dever e pararmos, né, e para deixarmos de devaneios que nos levam, muitas vezes, a estacionar na estrada da evolução. Não é mesmo? Nada de ficar procurando sofrimento, infligindo
ao nosso corpo, ou a quem quer que seja, ou os animais, qualquer tipo de privação ou de mortificação, né? Então, mortificai o vosso orgulho, sufocai o vosso egoísmo, não é isso? Bem, chegamos ao final e gostaria de encerrar o nosso bate-papo chamando a atenção para um fato. Percebem como o estudo das leis morais ou naturais vai aos poucos tocando em todos os aspectos da nossa vida cotidiana? Hoje falamos aqui de questões ambientais, de alimentação, de questões de saúde, questões sociais, do supérfluo, necessário. É maravilhoso esse estudo. Pelo menos penso assim. Espero que esses nossos limitados comentários possam te inspirar a buscar o estudo das leis morais. Nossa intenção aqui, como venho comentando em nossos outros encontros, não é explorar, não é ler questão a questão, mas sim tentar mostrar um pouco das leis morais e instigar você a fazer um estudo mais aprofundado. Então, se você gostou e está comigo neste propósito de conhecimento das leis morais, vá lá na parte terceira de O Livro dos Espíritos, capítulo 5, e leia, questão por questão. Faça o seu estudo, suas análises, suas reflexões sobre a lei de conservação. Combinado? No próximo encontro, então, seguiremos com as leis morais e vamos ver a lei de destruição. Ok? Então, eu te aguardo, te espero, né, para dar sequência aí a esse bate-papo, a essas reflexões, a essas discussões sobre as leis morais. Então, o próximo tema já fica combinado aqui, a lei de destruição. Combinado? Que Jesus, o nosso mestre, continue nos inspirando nos nossos esforços de melhoria. Muito obrigado pela atenção de vocês, pela oportunidade e até uma próxima. Fiquem com Deus.